A graça e a paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Noite da Esperança, momento especial que nós temos aí de meditação na palavra, de oração. Nesta noite eu quero trazer para a nossa reflexão um tema importante que está relacionado ao nosso empenho e desempenho na vida da igreja, na relação com Deus, na relação com o nosso próximo e outras áreas. Todas as áreas da vida nós precisamos de disposição. Se não tiver disposição, a gente não faz absolutamente nada, né? Nós vamos orar então e depois vamos ler o texto e vamos meditar na palavra. Pai amado, querido, nós adoramos o Teu nome, agradecemos, ó Pai, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor. Nós confessamos e declaramos, ó Deus, com os nossos lábios, mas também queremos que essa declaração seja do nosso coração e ela também seja a expressão do nosso agir, do nosso pensar, da nossa vida como um todo. Adoramos o Teu nome, ó Pai, adoramos porque Tu és o nosso Deus, Criador de todas as coisas e aquele que também nos envia eterna, poderosa salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por esse tempo, por essa oportunidade de compartilhar com os irmãos a Tua palavra, esse tempo de oração. A oração sempre, ó Deus, nos leva à confiança em Ti, sempre nos faz refletir sobre esse tema importante de confiarmos em Ti, confiarmos na Tua providência, na Tua presença, no Teu cuidado, no Teu amor. E o Senhor nos permite estar diante de Ti, abrir o coração, trazer as nossas preocupações, as nossas lutas, dilemas que enfrentamos na vida. Enfim, o Senhor é aquele que ouve, ó Deus, com paciência, com ternura, com amor, com carinho. Às vezes a gente até reclama, mas o Senhor ainda assim nos escuta e, ó Deus, cuida de nós, dispensa perdão, dispensa graça, dispensa favor, atenção. Nós louvamos e adoramos o Teu nome, porque temos o privilégio de nos reunirmos e invocar o Teu nome, falar contigo, ouvir a Tua voz. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. O texto que nós vamos ler é 1 Coríntios. A primeira parte diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que não faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisão entre vós. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós.
refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Bom, esse é o início da carta, o primeiro capítulo. Paulo, inclusive, nos 3 primeiros versos, ele está fazendo uma saudação e dizendo a quem ele está enviando a carta, com quem ele está falando. E essa carta traz uma temática muito importante para a vida da igreja, que é a questão de comunhão ou ruptura ou divisão que estava acontecendo da igreja de Corinto. Nos versos ele diz assim: uns dizem ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo. Eram divisões que estavam acontecendo, reflexos de divisões que estavam acontecendo dentro da igreja. Mas nós queremos destacar desse texto o verso 10, que praticamente é o cerne do texto, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, a preocupação do Paulo, o tema central deste capítulo que nós lemos, desse primeiro momento da carta, Paulo já introduz essa preocupação da divisão, e depois outros momentos ele vai tratar, inclusive no capítulo 11 ele vai falar sobre a questão da igreja estar celebrando a ceia. Um grupo celebra primeiro, depois celebra outro, um grupo mais pobre, um grupo mais rico, e alguns comem, bebem e não celebram a comunhão, não celebram a unidade da igreja, corpo de Cristo. Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo, a teologia de Paulo, e aí ele traz essa preocupação. E desse texto eu quero falar dessa disposição. Paulo fala da disposição mental e no mesmo parecer, né? E eu quero pegar essa disposição para tratar não só a questão da disposição mental, mas da disposição na vida da igreja, a nossa disposição na vida da igreja. E quando a gente pensa em disposição, eu me lembro logo das manhãs que eu acordo e não tenho disposição nenhuma para sair da cama, né? Tem dia que a gente acorda assim, o corpo não quer sair da cama de jeito nenhum, e você começa então já a orar e já pensar em Deus, e já pensar na agenda, nas atividades que você tem no dia, nas responsabilidades que você tem, né? A mente está querendo sair, o espírito quer sair, mas o corpo quer ficar na cama ainda. Por outro lado, tem dias que a gente tem assim uma disposição, né? Já acorda tal. Outro dia eu acordei, já fui ajeitando umas coisas, fazendo umas coisas e tal. Até a Roberta falou assim: nossa, acordou com gás hoje, né? Acorda já fazendo o que tem que fazer, já ajeitando as coisas, já se preparando para fazer as coisas que tem que fazer naquele dia, agenda que tem que fazer. A gente acorda com esse gás todo. É interessante, eu não vou nem entrar muito nessa questão fisiológica, né? Mas é certo, a medicina pode nos dizer que às vezes a gente não tem disposição por causa do cansaço físico, às vezes por falta de nutrientes, né? A gente sabe, a medicina vai nos dizendo, né? A falta de nutrientes, a falta de uma boa alimentação, a falta de uma boa noite de descanso, ou seja, uma série de coisas também geram essa disposição. Mas Paulo fala da disposição mental, não é só física, né? É lógico que o corpo é mente, é espírito, é corpo e é mente, e a gente não pode desvincular uma da coisa. Às vezes a gente está com disposição mental, mas não está com disposição física. Às vezes você tem disposição física, mas não tem disposição mental. Mas eu quero olhar para a disposição como
intenção de fazer as coisas, né? Essa força para fazer as coisas, esse vamos fazer e já sai para fazer aquilo que tem que ser feito. Essa é a nossa perspectiva de reflexão, de meditação nesse texto, e sem sair do texto, porque Paulo fala da disposição mental, da unidade, da comunhão, e a gente quer pensar nessa questão também a partir desse texto. O que é disposição para nós, né? Há muitas definições, mas o que o texto nos oferece é o seguinte significado: propor-se, resolver-se, resignar-se, servir-se, utilizar-se, ato ou feito de dispor, predispor, tendência, intenção, né? Então, antes de tomar qualquer decisão, a gente tem que ter, né? Tem que ter essa disposição, tem que ter a vontade, e isso tem que se concretizar, porque senão a gente não sai, a gente não inicia. E é sempre importante. Tudo aquilo que a gente vai fazer passa pela mente. Se você não pensar, você não faz, né? Então você precisa preparar, você precisa pensar, né? E fazer as coisas acontecer. Há um grande perigo da gente ter vontade, e eu entendo que assim há uma diferença entre disposição e vontade, porque às vezes você tem vontade, mas não faz. A disposição você vai e já faz, né? Estou disposto, vou fazer, e já sai para fazer aquilo que tem que ser feito, para tomar as atitudes que são necessárias tomar. Às vezes a pessoa tem vontade, mas não sai do lugar. Então às vezes a vontade passa, morre, e você, né? Tem um amigo que brinca comigo, eu estava com a vontade de levantar, aí fiquei quietinho, a vontade passou, eu voltei do outro lado e voltei a dormir, né? Isso é uma brincadeira para a gente pensar nessa questão. Mas é ter a disposição, é agir realmente, é pôr em prática aquilo que a gente está pensando, aquilo que é necessário ser feito e aquilo que está planejado. E é interessante que Paulo nos traz a oportunidade de refletirmos da disposição boa e da disposição má, de fazer o bem e de fazer o mal. Num outro texto, Paulo vai falar dessa disposição para o mal. Romanos capítulo 1, ele vai chamar a atenção para isso. O verso 28, ele vai dizer, às vezes a gente tem disposição para o mal, né? E a gente tem que ter a disposição para o bem, para as coisas boas. E ele fala a disposição de mente, de compartilhar pensamento, de compartilhar mente e pensamento no sentido de viver do mesmo modo, de ter objetivos, de caminhar na mesma direção, né? Então às vezes você tem disposição para não fazer aquilo. Paulo está dizendo, tenham disposição para fazer isso, para viver em comunhão, para viver a vida em Cristo, para viver a vida cristã. Tenha disposição para isso, né? E uma das coisas que Paulo trata, e eu entendo que isso é muito importante, isso é a essência do Evangelho de Cristo Jesus, isso é a essência do cristianismo, é a questão da comunhão. Porque a gente acha que comunhão é uma opção. Viver em comunhão, eu vivo se eu quiser, mas não é bem assim. Comunhão é a essência do Evangelho de Cristo Jesus, é a essência do Evangelho. Quando nós olhamos para Cristo, quando Paulo fala sobre a igreja, o corpo de Cristo, ele diz assim, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, ser corpo de Cristo não nos dá a opção de ser ou não ser. Nós somos ou não somos. Eu não tenho opção. Eu pertenço a Cristo ou não pertenço. A opção é de Cristo. Então, comunhão não é algo que eu decido. Quem decide é Cristo. Inclusive a celebração da ceia, a mesa do Senhor, é centro da nossa fé, é centro da realidade real e concreta de que nós pertencemos a Cristo. Se pertencemos a Cristo, pertencemos à igreja. Se pertencemos à igreja, nós temos que viver em comunhão. Então Paulo está falando sobre a disposição em viver em comunhão, porque Corinto está cometendo um erro terrível e não está respeitando essa lei essencial da fé cristã, da vida cristã, que é viver em comunhão. Então nós precisamos crer e ter disposição para viver em comunhão, e eu posso citar inclusive o texto aqui
de Atos 2, quando fala do surgimento, ou o ocorrido, ou o momento do Pentecoste, né? E a igreja vivia, perseverava em comunhão, no partir do pão e nas orações, Atos 2, 42 a 47, né? Ou seja, a necessidade, nós precisamos compreender, primeiro, que comunhão é a essência do Cristo, da igreja, é a essência da igreja, e nós precisamos ter disposição para isso, porque é muito difícil viver em comunhão. Não adianta a gente querer ficar enganando, a gente não reconhecer a realidade da dificuldade de se viver em comunhão. É difícil. Agora eu preciso ter disposição, eu preciso ter foco, eu preciso saber que esse é o objetivo de ser igreja, é o objetivo de viver a Cristo. Eu preciso então compreender isso e dar passos nessa direção, para que a comunhão aconteça de maneira real, concreta e não hipócrita. Então eu tenho que buscar tudo aquilo, buscar forças e ter a disposição para utilizar todos os meios para que essa comunhão aconteça de maneira plena. Eu preciso descobrir na vida, eu preciso descobrir através da palavra de Deus atitudes e comportamentos para que eu possa viver essa comunhão. Eu preciso ter disposição para viver a comunhão, e eu preciso ter disposição para descobrir os meios e as estratégias e as atitudes que vão fortalecer a minha comunhão. O que produz a comunhão, o que produz e fortalece a comunhão, eu preciso realmente ter essa disposição. E às vezes a gente tem assim uma atitude, o ser humano é muito complexo, a gente tem uma atitude assim, a gente lê um texto e acha que ao ler aquele texto bíblico, imediatamente a gente já muda, a gente já passa a viver aquela realidade, e isso não é verdade. A gente precisa ler aquele texto, a gente precisa pensar sobre aquele texto, sobre aquele ensino, sobre aquele princípio, e colocar em prática aquele princípio, aquele ensino, porque senão a gente fica acumulando só teoria. E é nesse sentido que eu entendo que encaixa que a letra mata, quando ela fica só na letra, quando ela fica só na cabeça, quando ela não transforma o meu agir e quando ela não me leva a viver a realidade que ela está me ensinando. Eu preciso ter disposição para a comunhão. Eu preciso entender que a comunhão é a essência da vida cristã. Eu preciso entender que a comunhão é algo que está no coração de Deus, é fundamental, e eu preciso ter disposição para isso. Agora o texto nos dá a possibilidade de pensar outros assuntos também, né? Esse era um problema na vida da igreja de Corinto. Essa divisão, esses grupos, essas rupturas, lá na frente a ceia, dois grupos comendo, celebrando a ceia, um chegava, comia, ao ponto, Paulo vai dizer, ao ponto de que o segundo grupo, quando chega, já não tem mais o que comer, ou seja, o pessoal celebrou, comeu, foi embora e não sobrou absolutamente nada. Quando aquele grupo chega para celebrar, já não tem mais pão e vinho, e a celebração não tem mais ceia, e o pessoal fica sem comer. Então Paulo chama atenção para isso. Então o problema, e eu entendo que isso nos dá subsídios, nos dá assim um princípio de que nós precisamos disposição para enfrentar e resolver os problemas. O grande problema da humanidade é protelar, né? E não resolver aquilo que precisa se resolver naquele momento. O pior de todas as situações é nos acomodar e não protelar, e não resolver, e não ter disposição para resolver os problemas que surgem diante de nós. Paulo está envolvido naquela situação, porque tem um grupo que diz assim, nós somos de Paulo, e ele fala, não batizei ninguém, não quero saber disso, né? Vocês ficam inventando essa história, para com isso. Ele está envolvido, e naquele momento ele se dispõe para resolver. Mas esse negócio de Paulo, de Apolo, de Cristo está errado. Nós somos um só, somos de Cristo. Não tem Paulo e Apolo, só tem Cristo. Essa é a atitude de Paulo nesse momento.
Ele diz, não tem Paulo, não tem Apolo, é somente Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a base fundamental da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele morreu na cruz por nós. Ele nos salvou. Eu vim só para falar dele, só para pregar o evangelho. Eu não sou nada, sou um servo, né? Mas ele tem nesse momento a disposição para enfrentar os problemas. E nós precisamos ter essa disposição. E quem vai nos dar essa disposição? Deus, Cristo Jesus. Porque na história da humanidade a gente percebe Deus resolvendo os problemas que nem de Deus era problema nosso, né? O problema do pecado é nosso, e é Deus quem resolve, é Deus quem tem a disposição. Na verdade, na história da humanidade, toda a ação bondosa, maravilhosa, toda a ação de Deus em favor de nós, a disposição é de Deus. Nós não temos disposição nenhuma. Mas nós podemos aprender, nós podemos agora, como filhos de Deus, também ter essa disposição para resolver os problemas. Eu percebo às vezes na vida da igreja o seguinte: as pessoas só chegam para relatar os problemas que têm, mas dificilmente a pessoa fala assim, pastor, eu vi tal problema, o que eu posso fazer para resolver? Porque o chamado para resolver os problemas não é só do pastor, é de todos nós. Todos nós somos chamados para viver a igreja, para cuidar da igreja, para preservar a igreja, para caminhar como povo de Deus e como igreja. E eu tenho isso muito nítido, eu percebo isso muito facilmente nos textos proféticos. Os profetas foram chamados para resolver os problemas. Deus dá a visão, Deus mostra os pecados de Israel, chama para denunciar, chama, e o profeta vai lá para fazer a obra. Todos nós somos chamados para isso. E eu entendo o seguinte: enxergar os pecados, enxergar os problemas, todos os problemas, os profetas enxergavam não porque era capaz, porque Deus mostrava. Então a capacidade de enxergar algumas coisas, de enxergar os problemas da vida da igreja, não é capacidade nossa, é Deus quem nos dá. E se Deus está dando a capacidade para você enxergar algum problema, é porque Ele quer que você ajude, tenha disposição para resolver. Isaías 6. Isaías vê o trono de Deus. E no final Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías então diz: envia a mim, Senhor. Deus deu a revelação, a visão para ele. Então quem nos dá a visão dos problemas que há no mundo, que há dentro da igreja, que há fora da igreja, que há na vida das pessoas, não é minha capacidade, eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu não dou conta. É o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus que ilumina, que mostra. Mas Ele ilumina, Ele mostra, para que a gente possa ser instrumento de bênção na vida da igreja, de bênção na vida da humanidade, de bênção na vida das pessoas, disposição para resolver os nossos problemas e os problemas da igreja e os problemas, e colaborar para ajudar os problemas dos outros. Disposição. Agora, quando surge o problema, se a gente tem dificuldade de resolver os nossos próprios problemas, a gente vai ter disposição para resolver o problema dos outros? Então, olha só, será que eu tenho disposição para enfrentar e resolver os problemas? Às vezes a gente quer fugir dos problemas, né? Disposição para enfrentar as barreiras que se levantam na vida, né? Essa divisão que estava acontecendo ali entre Paulo, Apolo e até mesmo aqueles que se declaravam um grupo de Cristo, grupo de Paulo, grupo de Apolo, era sem dúvida nenhuma uma barreira para o caminhar da igreja. Era uma barreira para que a igreja pudesse testemunhar que pertencia a Cristo Jesus. A divisão desses grupos era um impedimento para o anúncio da comunhão em Cristo.
Essa divisão era uma barreira para que a igreja de Cristo Jesus, naquele momento, fosse testemunha do amor, da tolerância, da superação desses problemas, da superação dessas situações todas. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter disposição para superar as barreiras que vão se levantando e tentam impedir o caminhar da igreja. Então, a falta de comunhão, a ruptura, esses problemas de divisão e de grupos dentro da igreja, as dificuldades que a gente tem de viver a comunhão, são barreiras para que nós testemunhamos esse Cristo que ama as pessoas, que acolhe as pessoas, que abraçam as pessoas, que querem as pessoas na sua família, no seu corpo, pertencendo ao seu reino, ao céu, à morada celestial. Então são barreiras para a realização da vontade de Deus. Quando eu tenho dificuldade de viver essa comunhão, eu acabo criando barreiras para a realização da obra de Cristo Jesus. Eu preciso ter consciência e disposição para entender que a comunhão é algo que está no coração de Deus, e isso mostra que a igreja de Cristo é diferente do mundo e das associações que o mundo cria e que o mundo quer inventar e viver. Eu gosto muito de lembrar isso quando eu falo sobre comunhão, quando eu penso sobre comunhão. Os historiadores, que inclusive não são cristãos, registram nos livros que uma das coisas mais importantes e que era marca fundamental e que atraía as pessoas a Cristo Jesus, no período da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, era a maneira como essa igreja acolhia a todos e todas. Tanto que Paulo está aqui tentando resolver um problema que estava trazendo prejuízos para a comunhão, barreiras para a comunhão e barreiras para o Evangelho de Cristo Jesus, barreiras para que a igreja fosse testemunha desse Cristo que acolhe todos e todas, não há homem, nem mulher, nem grego, nem romano, nem preto, nem branco, ou seja, todos são acolhidos na igreja de Cristo, e todos são acolhidos, percebidos e recebidos por Deus como filhos e filhas. Então, quando nós não temos disposição para viver a comunhão, e essa comunhão, ao invés de ser marca da igreja, ela se torna barreira, ou seja, as divisões, os embates se tornam barreiras para que a gente testemunhe o amor e a comunhão com Cristo Jesus. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter disposição para viver essa comunhão. Às vezes somos muito machucados, alguém pisa, machuca e tal, aquela coisa toda. Mas a gente tem que ter sempre essa disposição para viver a comunhão, sempre a disposição para enfrentar os problemas que vão surgindo na vida, que impedem da gente viver uma vida cristã genuína, verdadeira, pura, santa. E a gente precisa ter a disposição para enfrentar todas as barreiras que tentam impedir que a igreja seja reconhecida como a igreja de Cristo Jesus e que vive o amor verdadeiro. Pense nisso. Até que ponto nós estamos tendo essa disposição de enfrentar todos os problemas, todas as dificuldades, para que o nome de Cristo seja anunciado, percebido, que o amor de Cristo seja percebido na vida da igreja quando nós vivemos a comunhão. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos e todas, que essa palavra realmente toque o nosso coração e transforme o nosso ser. Nós vamos orar. Pai Santo querido, adoramos o Teu nome, agradecemos esse momento, agradecemos a Tua palavra que mais uma vez toca o nosso coração e nos chama a atenção sobre a realidade de viver a comunhão
A comunhão não é uma opção, é a essência da igreja. Se nós queremos viver em comunhão contigo, ó Deus e Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, nós precisamos entender que a comunhão com os irmãos também faz parte fundamental da existência da igreja, do corpo de Cristo, desta realidade que o Senhor nos anuncia. Que a gente tenha disposição para viver a comunhão, para enfrentar os problemas que prejudicam a comunhão, que a gente tenha disposição para superar as barreiras que tentam atrapalhar a vida, anunciar e mostrar o quanto a comunhão com Cristo, a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos é real, é verdadeira, é maravilhosa, é pura, como o Senhor Jesus quer. Abençoe os meus irmãos e irmãs, a todos nós que estamos aqui nesse momento, ó Pai. Renova as Tuas misericórdias sobre a nossa vida, renova o nosso amor, a nossa disposição, a nossa comunhão, renova também a força para que nós continuemos a testemunhar o Teu nome diante de tantas situações que enfrentamos. Abençoe, ó Deus, a todos aqueles irmãos que estão vivendo momentos difíceis, ó Deus. Derrama a Tua graça, a percepção da Tua presença, seja bálsamo, ó Deus, para a dificuldade, para a luta, para o problema. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, percebam a Tua presença, ó Deus, acolhedora, confortadora, alivia da dor, do sofrimento, ó Pai. Restaura, cura quem, ó Deus, o Senhor quer curar, mas sustenta todos e todos com a Tua graça e misericórdia. Nós agradecemos por esse tempo e nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Em meu mundo iludo, em toda forma de amar, me entrega frases em fases, disfarces, mera desilusão, encontrar a morte, um vazio disforme, me entregar e viver toda a minha dor sem sonhar. Filho, meu filho, te espero, vida para te dar, se entregar, verdade, caminho, resposta. Não há mais solidão, desfazer mentiras, o amor como a brisa, salvação. Vou te celebrar e juntos vamos caminhar e sonhar. Filho, meu filho, te espero,
vida para te dar, se entregar verdade, caminho, resposta. Não há mais solidão, desfazer mentiras, o amor como a brisa, salvação. Vou te celebrar e juntos vamos caminhar e sonhar.